Like Tourcast, o podcast para quem curte viajar. Talking in my sleep at night, making myself crazy. Decolando! Eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna. Aqui é o Bruno Gomes. Aqui é Henrique. He makes it feel like nobody else. Fala, galera viajante do Like Tourcast! Sejam muito bem-vindos ao nosso 41º episódio! Fala, galera! Dando uma pausa rapidinho aqui nesse episódio só pra passar um recado pra vocês. É isso aí, a nossa viagem para Orlando finalmente chegou. Pra quem não me conhece, eu sou o Felipe Cordeiro, o Codorna, e a minha família e a família do Bruno Gomes estará a partir do dia 17 de novembro de 2017 até o dia 3 de dezembro fazendo uma viagem lá para Orlando. Tivemos aí um longo planejamento, 9 meses planejando essa viagem aí, e finalmente chegou o grande dia. E vamos fazer vários turismos lá, como passeios em parques, e também cobrir a Black Friday de Orlando, é isso aí. Quem sabe aí, igual 2015, que eu e o Bruno cobrimos a Black Friday em Miami, trouxemos um brinde pra vocês. Pode ser que tragamos dessa vez também um outro brinde, vai depender aí da interação de vocês. Nós faremos aí lives periodicamente lá no Facebook. Então, para não perder nada, já segue a gente aí nas redes sociais, Twitter, Instagram e Facebook, Like Tour BR. Além disso, se inscreva no nosso canal Like Tour BR, que vamos fazer alguns videozinhos lá. E, além disso, a nossa viagem está sendo mais facilmente concretizada porque tivemos a ajuda lá da Via Mundo Travel. É isso mesmo, eles fizeram aí um precinho camarada pra gente. Fechamos quase toda a nossa viagem com eles, porque nós temos confiança nele e os caras são, ó, 10. Eles têm pacote completo pra viagem, hospedagem, aluguel de carro, passagem, seguro viagem, tudo que você precisa aí pra sua viagem, a Via Mundo Travel tem. Então, se você vai viajar, não se esqueça, viamundotravel.com.br, e também falar que foi indicação do Like Tourcast para ajudar a gente também aqui, né? Então é isso aí, vamos com a gente para nossa viagem. Tenho só mais 2 recadinhos aqui rapidinho. Um é agradecer a galera lá do podcast Grande Coisa. Eles que lá no episódio deles chamado Qualquer Coisa número 20, sobre o dia do podcast na Podosfera Unida, onde eles fizeram alguns comentários lá desse evento, eles mencionaram lá o Like Tourcast. Então valeu aí, galera do Grande Coisa, pela indicação. E além disso, ele tem vários episódios que é o Guia Definitivo, onde eles conversam sobre alguns lugares do mundo. Teve já episódios sobre a Antártica, a Islândia, até a Austrália, que é um local perto aqui desse episódio de hoje da Nova Zelândia, né? Então, se você gosta de viagem, confere lá também o conteúdo deles. E também todos os outros episódios lá, que é bem bacana, você vai gostar bastante do podcast deles. E um último recadinho aqui é que o nosso gordinho querido Edmilson Júnior X, ele foi lá no podcast Praticamente Nada, no nosso amigo Harrison Felipe e Plínio Perru, conversaram lá sobre podcast. O número do podcast é o podcast número 20, Podcasteiro, onde aí deu alguns relatos aí de como é que é a vida dele aí de podcaster, né, produtor de conteúdo, e também teve a participação do Leonardo Miotti lá do Portal Refil. Então aí, se você gosta de podcast de humor, bem divertido aí de acompanhar, acompanhe lá o trabalho dos caras, que é bem divertido. Você pode encontrar eles nos principais agregadores ou então lá no portalrefil.com.br, na categoria Praticamente Nada. Abração aí, Harrison, abração aí, Plínio. E eu quero entrar nesse grupo secreto, hein? Então é isso aí, os recados dados, vamos voltar para o episódio que ficou bem bacana. Don't pick up the phone, you know he's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in, you. E
E no episódio de hoje nós vamos viajar até a Nova Zelândia, passear pelos cenários das trilogias O Senhor dos Anéis e O Hobbit. A Nova Zelândia ela é um país insular, oficialmente pertence à Oceania, no sudoeste do Oceano Pacífico. Ela é formada por duas massas de terras principais, comumente chamadas de Ilha do Norte e Ilha do Sul, e por suas numerosas ilhas menores. As filmagens para a trilogia Senhor dos Anéis foram realizadas em diversos locais da Nova Zelândia, incluindo áreas de conservação natural e parques naturais. As filmagens ocorreram entre outubro de 1999 e dezembro de 2000. E para contar um pouquinho de sua experiência na Nova Zelândia, sobre esses locais aí que vamos viajar um pouco, nós convidamos aqui a Camila Batista. Seja bem-vinda, Camila, ao nosso Like Tourcast. Oi, obrigada. Vai ser muito legal participar desse programa com vocês, desse podcast. É isso aí, Camila. Obrigado por ter aceito o convite. E fala aí um pouquinho sobre você, onde você mora. Fala um pouquinho da sua experiência aí na Nova Zelândia. Só uma breve introdução para os nossos ouvintes conhecer um pouquinho você. Tá, eu moro em Guarulhos, São Paulo. Eu fui pra Nova Zelândia em novembro de 2016. Fiquei lá um mês, em Auckland, e aí eu pude conhecer um pouquinho da cultura deles, né, e participar um pouco, conhecer, né, a diferença que tem daqui, e participar, assim, mais efetivamente, realmente da cultura deles, né, ver o que tem de diferente daqui, o que eu posso trazer pra cá, essas coisas assim, né. Ah, certo. Legal. E antes dessa sua experiência na Nova Zelândia, como é que é o seu perfil de viajante? Você já tinha saído do Brasil ou não? Não, foi a minha primeira viagem internacional. E como é que veio essa sua escolha? Não, eu quero ir pra lá, conhecer Nova Zelândia. Então, tem uma amiga minha que ela já tinha ido pra lá no final de 2015. Ela já tava lá, eu já tinha visto um pouco. A minha opção foi mais por conta do clima, porque eu não queria ir pra um lugar frio. E também porque o dólar lá é um pouco mais barato do que em outros lugares, né? Aí eu fui pesquisando e eu cheguei à conclusão de que lá seria um bom lugar. Peguei indicações com ela também, com a minha amiga que já tava lá. E aí eu decidi, falei, eu vou pra lá. E aí eu fui encaminhando o resto. Henrique, você tem alguma pergunta inicial para a Camila? Eu tenho. A Nova Zelândia é um país muito longe, né? Acho que um dos mais distantes do Brasil, né? E queria saber, assim, quando ela decidiu ir, ela foi sozinha, foi em algum grupo, foi para encontrar essa colega lá, como é que foi daqui até lá essa aventura? Eu fui sozinha, sem grupo, nem nada. Inclusive, quando eu fui, essa minha amiga já tinha voltado. Então eu realmente não tinha contato com ninguém de lá, não conhecia ninguém. Eu fui na cara e na coragem mesmo. A viagem realmente ela é bem longa. Você vai gastar no mínimo umas 18 horas, só que eu acabei gastando muito mais porque teve atraso no voo. Mas assim, é bem legal. Eu já conheci gente no aeroporto e aí eu conheci gente lá já no dia que eu cheguei, porque o pessoal é bem receptivo. Mas eu não conhecia ninguém. Eu fui sozinha e falei, vamos ver o que acontece, né? Você falou que o pessoal lá é bem receptivo. Sim. Eu recebi um vídeo uma época de um americano que perdeu a carteira dele, aí foi procurando, aí não encontrou no dia. Aí uma pessoa, se não me falha a memória, ele foi pedir para comer ou beber alguma coisa, a pessoa deu de graça, depois se juntou a ele para procurar a carteira, e quando viu tinha um monte de habitantes lá da ilha que ele estava lá procurando, e o pessoal acolheu bem ele. Aí no dia seguinte um pescador chegou, encontrou a carteira dele e entregou com tudo. E é mais ou menos assim. isso? É desse jeito. Bacana. Eu tava fazendo aulas e tinha um rapaz japonês na minha sala e ele tinha deixado o celular no banheiro da escola. Ele lembrou uma meia hora depois, 40 minutos, e ele resolveu tentar a sorte, falar, vou atrás, né? Ele chegou e o celular estava no mesmo lugar.
E se alguém encontrasse, entregava na recepção, tentava achar a pessoa. Nesse ponto era muito tranquilo mesmo. E lá você morou em casa de família? Foi, eu fiquei numa homestay, né? Era uma senhora que ela tem descendência indiana. E junto comigo tinha uma moça coreana também, que já estava lá, tinha uns 6 meses mais ou menos. A maioria do pessoal que eu convivi era que estava em casa de família também. Então, mas você percebeu lá se lá tem muito turista, mais turista, estudante, imigrante? Qual é o perfil mais das pessoas lá que você convivia? Lá tem muito turista, tem muita gente que vai para estudar. De pessoas que estão morando lá, tem muito indiano. Eu até brinco falando assim que uma comparação, o que tem de indiano lá é o que tem de boliviano em São Paulo, por exemplo. Comparando, é muito, muito indiano mesmo. E tem muito brasileiro. Eu não imaginava que fosse ter tanto brasileiro como tinha lá. Eu cruzava assim e você olhava e falava, aquela pessoa é brasileira. E era mesmo, com certeza era brasileiro. Então, mas era bem variado, tinha bastante gente da Colômbia, asiático tinha muito, porque é relativamente perto ali, né? Mas assim, acho que a maior parte era indiano, coreano, japonês, tinha um pessoal da China também, tinha muita gente da Colômbia e brasileiros. Era o que mais eu encontrava por lá. E a comunicação lá foi tranquila com os outros turistas lá? Chegou a fazer amizade com alguns, algo do tipo? Eu fiz bastante amizade com o pessoal da Coreia, umas japonesas também, e a comunicação, todo mundo falava em inglês mesmo, né? Lá é inglês britânico, mas como tem muito estrangeiro, acaba vindo o sotaque de tudo quanto é lugar, né? Mas a gente conseguia se comunicar bem, era tranquilo. E como tem muita gente de fora, quem é de lá tem um pouco de paciência já se a pessoa tem alguma dificuldade. Eles tentam ajudar, eles tentam adivinhar o que você está querendo falar ali. Então não tive dificuldade para me comunicar com ninguém. Todo mundo vai se ajudando e você chega num consenso ali. Então lá foi o lugar para treinar inglês, porque indiano falando inglês e japonês é sinistro. Nossa, é bem assim mesmo. Só que é aquilo, né? Quando a gente não fala inglês, que nem aqui, eu não vou ficar conversando em inglês com ninguém, né? Porque o português é mais fácil. Mas se você começa a pensar realmente na outra língua, fica bem mais tranquilo. Eu ia falando. Aí, de repente, se por acaso eu esqueci alguma palavra, eu tentava pensar em português, que eu acabava me atrapalhando. Mas eu acho que nessa questão da língua, realmente o pessoal que é da Ásia tem mais dificuldade. Porque tem letra que eles não pronunciam, né? Então eles tinham um pouco mais de dificuldade para conversar. Mas mesmo assim, todo mundo conseguia ir se entendendo ali. Dava um jeito. Legal. A gente pesquisou um pouco, né, e eu comentei com a Camila em off, né, que lá tem muito essa questão da escola de inglês mesmo, né, de atrair os intercambistas, né, para aprender inglês lá. Curioso pela Ásia, né, que tá mais perto da Ásia. Agora, o fato de conviver com brasileiros não atrapalha um pouco essa ideia de, vou aprender inglês, ter a imersão no inglês, ou entre os brasileiros vocês também tentavam não falar português? Atrapalha, porque você encontra brasileiro e você vai falar português, não adianta. Porque aí você já se sente em casa, já fica, que bom, né? Já dá aquela aliviada. Mas como sempre tinha gente de outros lugares junto, mesmo quando tava com mais brasileiro, a gente mantinha o inglês pra facilitar mesmo, né? Pra não ficar ali e a outra pessoa acabar ficando de fora do assunto também. Então, mesmo quando tava só em brasileiro, a gente tentava falar só em inglês. De vez em quando a gente começava a falar em português mesmo, mas assim, mais na questão de alguma piada, porque em inglês não ia ter aquele timing, né, de entender a piada e falar, nossa, que engraçado isso aqui.
Mas de resto a gente falava em inglês. Todo mundo. E depois que você voltou pro Brasil, não deu vontade de ficar um tempinho a mais lá não? Ou você não tem vontade de voltar pra lá pra fazer um tipo de intercâmbio, coisa do tipo? Eu não queria voltar de jeito nenhum. Eu voltei porque eu realmente tinha que voltar pro meu trabalho, mas a vontade era de ficar. E eu penso, daqui uns 2 anos, ficar pelo menos 1 ano ou 2 em algum país. Eu não sei se lá ou se em algum outro, mas eu moraria lá com certeza. Tem gente que eu conheço que continuou lá, tá trabalhando, tá com uma vida legal, assim, estável, conseguiu um emprego na área que já tinha formação. Tem uma menina que eu conheço que ela tá lá, já vai fazer mais de 1 ano. E agora ela tá num escritório de arquitetura, ela tá se dando bem lá. Quem vai pra lá realmente não tem vontade de voltar. Volta com o coração na mão. Imagino. E uma coisa, não sei se você viveu muito essa parte, mas no episódio anterior a gente falou sobre futebol americano, esportes internacionais. E lá eu vejo que lá é muito forte a parte de rugby, né? É isso mesmo? Lá você chegou a conviver relacionado a alguma coisa a isso lá? Então, quando eu fui, não era a temporada de rugby. Se eu não me engano, é em junho, julho, que tá acontecendo os jogos. Então eu não consegui ver presenciar nenhum jogo, né? Mas essa minha amiga que tava lá antes de mim, ela foi no do All Blacks e ela falou que é uma coisa assim surreal. Você não consegue explicar o sentimento de ver aquilo. Que eles fazem aquela dança, né? Cantam e tudo mais. Só que toda esquina lá você encontra uma loja de alguma marca vendendo camisa de rugby. É bem o futebol aqui é o rugby para eles. Eles gostam muito mesmo. Você vê camisa, o pessoal vai assistir o jogo. Os caras lá são ídolos mesmo, assim, do All Blacks. Eles gostam bastante. E você, Henrique, você como fã de futebol americano, você curte rugby também ou não? Não, então, eu não acompanho muito o rugby, né? Acompanho mais o futebol americano, até porque passa mais aqui passa mais na TV, né? Rugby até passa bastante, mas eu não costumo acompanhar, talvez por causa do horário, né? Até porque o jogo de rugby na Austrália, Nova Zelândia, fica um pouco difícil de assistir. Mas assim, os All Blacks, a seleção neozelandesa de rugby, é equivalente à seleção brasileira de futebol, né? Sim. Que por mais que o Brasil perca aí de 7-1 tal, é o país que mais ganhou a Copa do Mundo. A seleção da Nova Zelândia de rugby é a que mais foi campeã da Copa do Mundo de rugby, né? Então é um símbolo do país, né? E eles fazem lá no começo a dança lá indígena, a dança maori, que até parece bastante, né? E os maoris eles têm um símbolo de valentia, né? Um símbolo de coragem, que são as tatuagens, né? Então eles fazem tatuagens no rosto, e quanto mais aquele guerreiro maori foi tatuado, significa que ele ganhou mais batalhas, né? Porque vencer uma batalha significa uma tatuagem nova. Então, se você vê um maori com um rosto muito tatuado, é melhor você ficar longe, porque esse cara deve ser bravo. É o Valentão. Valentão da tribo. É isso. Agora, Camila, deixa eu fazer outra pergunta. Oi. Você ficou na cidade de Auckland, né? Isso. E que seria uma cidade, mal comparando, equivalente a São Paulo, né? Não é a capital, mas é a maior cidade do país. Uhum. E você escolheu Auckland porque tinha alguma outra cidade que você pretendia morar? Como é que foi essa escolha da cidade? Então, aí entra de novo pela minha amiga que já estava lá e por ser, assim, que nem você falou, mais equivalente a São Paulo. Não é a capital, mas é a cidade que é mais movimentada. Então eu ia conseguir fazer mais coisas e de lá conhecer mais gente, mais lugares, se eu quisesse. Mas foi mais pela questão de ser uma cidade mais parecida com São Paulo mesmo. Não teve nada específico. Eu até pensei em Wellington, mas acabei optando por não ir pra lá. Tá. O Wellington, que é a capital administrativa, né? Isso. E para escolher, por exemplo, as escolas de inglês, foi uma agência que te indicou? Como é que... Ou foi pelo preço?
Não, foi pela agência. Como eu fiz eu fechei um pacote de intercâmbio, né? Eu ia ficar lá um mês, então eu já aproveitei para fazer as aulas. Então a agência que eu fechei, que já tem o contrato com essa escola, e aí lá eles que organizam tudo. As aulas, a homestay que a pessoa vai ficar. Então foi tudo organizado com a agência. A única coisa que depois, se precisar, a gente organiza por lá é se resolver ficar mais um tempo, se quiser fazer um pacote à parte com alguma outra coisa da escola ou na casa que você vai ficar. Mas de restante foi tudo pela agência. Aí já é tudo fechado o valor completo, né? Com refeição, sem refeição, só as aulas, tudo certinho. O que você recomenda para os nossos ouvintes aí conhecer lá na Nova Zelândia? Algumas praias, umas que ficam lá em Auckland mesmo, e tem outras que ficam próximas. Tem uma, eu esqueci o nome agora, que foi onde foi filmado As Crônicas de Nárnia, mas essa eu não consegui conhecer. E tem Hobbiton também, que é onde foi filmado O Hobbit e O Senhor dos Anéis. São os lugares mais legais que eu fui. Mas tem também museu, tem jardim botânico, tem muita coisa bacana lá. E você já conhecia o filme do Senhor dos Anéis? Não. Eu vou confessar que eu não sou muito fã de Senhor dos Anéis. Fala e nem sério? de Hobbit. Pois Fala é. sério? Depois Só dessa, que- falou, galera, boa noite. Mentira. Não, pera aí. Perdão pelo, Fica aí, Bruno. perdão pelo vacilo. Porque pelo que a gente combinou, entendeu? O Bruno que vai nortear o Senhor dos Anéis aí. E fica aí, Bruno. Não, tranquilo. Ele é o único que assistiu aqui. E viu o Então, Silmarillion. Não, porque nossa, É. corajoso. Porque não é fácil ler aquele livro, meu Deus do céu. Não terminei até hoje. Mas é que eu realmente não tenho aquela paixão por Senhor dos Anéis. Eu não sei, eu não consigo assistir, né? Não me desce muito. Mas eu acho que mesmo quem não é fã, ou quem não, assim, não gosta ou não conhece a história, vale muito a pena ir, porque o lugar é imenso. E aí tem o guia, ele vai te explicando, vai mostrando as casas, né, onde foi filmado, a cena que foi feita. Então, mesmo para quem não é fã, vale muito a pena o passeio, vale muito a pena mesmo. E a paisagem, sem comentários, né? Nossa, é incrível mesmo. E é muita gente. Muita gente. Sai ônibus se eu não me engano, de 15 em 15 minutos, em grupos de umas 30 pessoas, mais ou menos. E aí, quando a gente chega nessa fazenda, tem o guia que vai, né, com o grupo. Acaba sendo um pouco rápido, por conta de ser muita gente. Então, dura mais ou menos 1 hora e pouco, né, o passeio de 1 hora e meia, mais ou menos, até umas 2 horas. E porque é muita gente, não tem como ficar enrolando muito, né? Mas ele vai explicando bastante. Ele até fala que foi feita uma seleção com cerca de umas 40 fazendas, até eles chegarem nessa que realmente foi a escolhida para fazer o cenário. E aí ele tem só umas das casas assim que dá pra gente entrar e tirar foto fingindo que você estava saindo de lá de dentro, porque a maioria é só aquela parte da frente. Tem a porta, a janela, e quando você abre é parede, não tem nada pra dentro, né? Essas casas aí Mas- seriam as casinhas dos hobbits? Dos hobbits, isso. Pô, As bacana. casinhas deles. Aí tem varalzinho com as roupas dos hobbits. É bem bonitinho, assim. É bem legal. E o guia vai explicando tudo. O dono dessa fazenda escolhida deve ter ganho na loteria, né? Nossa, ele lucra muito, muito, muito. Muito mesmo. Porque, assim, o passeio pra lá, ele fica em torno de uns $200, mais ou menos. Né? Isso se você fizer com alguma agência, né? Porque aí tem o transporte, né? Ida e volta e tal.
Mas aí eles explicam toda a história, né? De como foi escolhido, por que que o pessoal resolveu deixar lá, porque eles acabam lucrando também. Então, pensa, de 15 em 15 minutos, o dia inteiro saindo grupos de 30 pessoas, é gente que, nossa senhora, é gente demais. E aí tem toda a infraestrutura, né? Tem a lojinha, então você pode, depois da visita, você passa na loja, você pode comprar a cerveja, você pode comprar um chaveirinho. No finalzinho lá também da visita, tem o bar lá, né, do filme, então eles te dão uma cerveja naquele copinho bonitinho, igual do filme. É super temático tudo lá. É bem bacana. Eu imagino. E aí, Felipe, partiu Nova Zelândia 2019? Vamos com calma, se recuperar. Ainda nem fomos ainda pra Orlando 2017, vamos se recuperar aí do Semana que vem, brother. preju. Aí na volta a gente conversa daqui uns aninhos. Mas eu tenho aproveita. vontade, Aproveita que o dólar lá é mais barato. Aí, Felipe. é uma dica boa. É mais ou menos quanto? Um dólar neozelandês é quanto? O equivalente a quanto real? Olha, Pelo menos na época. eu não acompanhei agora, mas quando eu fui, o dólar tava mais ou menos 2,60. Eu consegui pagar menos de 2,60 no dólar. Então é bem mais em conta. Hoje, novembro de 2017, o dólar tá 3,46, o americano, né, Bruno? Ele fechou Efeito de 3,39. comparação. Mas se for comprar na casa de câmbio, vai dar mais ou menos 3,40. Ó, tô vendo aqui, ó, da Nova Zelândia, o turismo tá 2,48. Olha, saía mais em conta eu ia agora. Que ano passado. R$1 a menos. Já é um motivo pra voltar, então, né? Viu? Ó, se você tá podendo ir pra Orlando, você pode ir pra Nova Zelândia. E não vai gastar com parques. Verdade. Junta um dinheiro aí e vai. Fica a dica, então. Viu, Camila? Você falou que antes de ir pra lá nem acompanhava muito, assim, né? Não chegou a ver os filmes e tudo mais, né? Acredito que você tenha visto depois, ou não? Viu depois? Não também. Não. Galera, mas a pergunta que eu quero fazer. Não assisti. Não, mas a pergunta que eu quero fazer não é nem essa. Eu não consigo gostar de para Senhor de dos dar Anéis. Angela, Henrique. Não, mas a pergunta que eu quero fazer não é nem essa. Eu quero tá saber fazendo o papel do porque, X. assim, o Senhor dos Anéis. Não, mas peraí, deixa eu perguntar. A pergunta que eu quero fazer não é essa. Não, até porque assim, o Bruno, ele tem ele falou pra gente que ele tem a edição, como é que é, Bruno? Edição estendida lá de colecionador. O box. A edição é estendida. Se cada filme tem 3 horas, imagina a estendida. Imagina a estendida. Tudo bem. Não, porque assim, eu tenho o livro, a edição completa, li quando tinha, sei lá, 15, 16 anos, ou seja, 15 anos atrás, que foi mais ou menos quando foi estreando os filmes. E os filmes também eu só vi uma vez, mas a pergunta que eu quero fazer é a seguinte: Senhor dos Anéis tem meio que uma legião de fãs, tem um livro, né, um filme muito cultuado. E você falou que vai pra lá. Tem um pessoal assim que pira no negócio, tá lá no condado, começa a chorar, se emociona, tipo, tem assim reações inusitadas. Como é que é a reação das pessoas lá? Tem reação de tudo que Por exemplo, jeito. o Bruno vai pra lá, como é que ele vai reagir? Ele vai chorar. Vai chorar e vai ficar tirando foto de tudo. Editor, coloca o áudio do Bruno chorando aí. Lá vem. Ai, que loucura, gente. Eu não posso chorar. Segura, Bi, segura, fiada. Ai, não posso chorar. Ai, mais um sonho realizado. Eu não gosto dos filmes, né? Li o Hobbit só. E eu já fiquei emocionada. Tinha um menino lá no mesmo grupo que eu, que ele ia falando as cenas e ele via
o cenário, ele ficava, nossa, aqui foi ser Natal, nossa, aqui foi não sei o quê. E ele tava muito emocionado, ele tava muito feliz. E ele filmando tudo e tirando fotos de tudo. Aí ele fazia os diálogos do filme. E eu só conseguia rir, porque eu tava achando muito engraçado. Ele tava muito emocionado de estar lá. E tava ele e o pai também tava na onda do filho lá. E, nossa, eles estavam muito doidos. Tava engraçado. Mas assim, tinha gente que também, como eu, foi porque queria conhecer e não tinha visto o filme. Mas quem era muito fã mesmo, e o guia ia explicando e o menino ia falando junto com o guia, tava quase assumindo o lugar do guia lá. Era brasileiro? Era engraçado. Não, ele era de outro país, eu não sei qual, né, porque tava todo mundo falando inglês, mas ele não era brasileiro. Acho que de brasileiro só tinha eu e meu amigo que foi junto. Entendi. Agora, onde é o cenário, né? Onde eles filmaram o condado, é um lugar assim meio. Era uma fazenda, né? Um lugar assim de bem natural, digamos assim, né? Para ir de Auckland para lá é um país pequeno, mas é muito perto. Como é que é sair de Auckland e ir para lá? Como é que vai nessa excursão? Quanto tempo? A gente foi num micro-ônibus, deu mais ou menos umas 2 horas de viagem, né? De ida e volta. Não é assim perto, mas também não é longe. É mais ou menos a distância que gasta, vamos supor, de São Paulo até a praia. Que você gasta ali umas 2 horas, mais ou menos. Não é tão distante, é fácil de chegar. Mas é um lugar bem afastado, né? No meio de umas fazendas lá. E aí foi essa a escolhida. E ainda hoje lá tem partes assim do cenário, além das casas, das roupas que eles deixam, tem árvore cenográfica lá também. Então você vê uma árvore imensa, aí você acha que aquela árvore é de verdade, e o guia vira e fala pra você, essa árvore aqui, ó, ela é falsa, ela veio pra cá especialmente pro filme. Ou, aqui é uma réplica da árvore que tava antes, né, pra poder fazer a filmagem. E o tempo que você gasta de viagem é mais ou menos o tempo que você gasta visitando tudo lá. Umas 2 horas, mais ou menos. E deve, que nem você falou, deve ter muito lugar de praia bonito e tudo mais. Deve ter uma galera que vai pra lá só pra surfar, né? Deve ter também outros tipos de esporte, né? Esportes radicais e tudo mais. Você chegou a ver a galera fazendo isso ou comentando, sabe como é que funciona isso lá? Tem bastante gente que vai pular de bungee jump, né? Que é o que o pessoal mais eu vi fazendo lá, porque eles vão nas pontes, né? Coloca todo o equipamento, amarra lá e se joga. Mas eu não tenho muita coragem de fazer isso. E nas praias eu não vi muita gente surfando. Eu não sei se é porque a água é muito gelada, mas também porque não tinha tanta onda assim pro pessoal conseguir surfar. Mas tinha gente fazendo aquele stand-up paddle, né? Fica naquela pranchona lá. Mas de surfar mesmo eu não vi muito, não. Mas de esporte radical é mais esse, né? Bungee jump, pessoal pulando do avião. Esporte radical de aventura, né? Deve ter também muito pessoal fazendo trilha, essas coisas, né? Que nós temos um episódio aqui também sobre turismo de aventura. Deve ter algum desse tipo de turismo lá também pra quem é interessado, né? Acredito eu. Tem, se eu não me engano, na outra ilha que fica mais assim, essa questão de esportes radicais. Lá em Auckland mesmo eu não vi tanto. Pode ser que eu não tenha visto também, né? Mas tem um pessoal que eu conheço que quando eles viajaram para outra ilha, que eles fizeram bastante esporte radical. Mas é que lá também é bem conhecido por isso, né? O pessoal já vai para lá também com essa intenção. Tem muita montanha, vulcão, né? O pessoal deve explorar bastante. Sim, tem um lugar lá que chama Mount Eden, né? Tem vários, na verdade. Mas um que eu fui foi esse. E tem uma cratera. Você sobe, é super alto assim. Aí tem uma cratera que é um vulcão desativado. Então o pessoal tira foto, filma, só não pode entrar lá, né? Porque vai que acontece alguma coisa e ele resolve ativar de novo. A gente nunca sabe. E Bruno, a gente que é da área de TI, a gente desativado é só apertar um botão, ativa e desativa. Vai que esse negócio é desativado mesmo, não é louco chegar perto. Pois é.
Dependendo do botão que aperta é melhor, equivalente ao vulcão, né? Antes fosse assim, né? Caso a parte de fauna e flora, belezas naturais lá, canguru é mais na Austrália, né? Canguru é na Austrália. Todo mundo falava, traz um canguru pra mim. Eu falava, gente, não é lá, é na Austrália o canguru. Lá tem o mais comum, é um pássaro que o nome é kiwi. E é de lá mesmo. Ele lembra um pouco um... Ah, esqueci o nome. Aqueles que ficam aqui na praia, sabe? Que é branquinho, com a patinha comprida. Esqueci o nome do... Garça. Gaivota? Garça. Ele lembra um Pelicano. pouco, mas ele é menorzinho, assim, ele é pequeno e normalmente é branquinho, com umas peninhas pretinhas, assim, ou cinza. E a gente vê bastante lá, tem muito mesmo. Que é até símbolo de lá, né? Você encontra chaveirinho, bichinho do kiwi, um monte de coisa. Eu tenho duas perguntas, na verdade. Uma... Falar um pouco assim do seu... Voltando um pouco mais pro começo, né? Como é que era o seu cotidiano lá na cidade, assim? Fazia as aulas de manhã, era todo dia as aulas, aí à tarde ia explorar a cidade. Como é que era a rotina, assim? Sua rotina lá? A minha aula começava... Nossa, olha, eu já não lembro nem o horário da aula, que horror. Mas era de manhã, eu saía da casa, não era colado, né? Não era no centro, é considerado subúrbio, né? Onde eu ficava na casa. Mas dava uns 20 minutos, mais ou menos. Aí eu ia de ônibus. Daí uma curiosidade legal é porque lá o ônibus é cobrado por trecho, não é uma passagem fechada, que nem aqui no Brasil. Então a gente passava o cartão na entrada e depois passava de novo o cartão na saída e ele cobrava aquele trecho. E para quem tem o cartão, a passagem é mais barata do que você pagar em dinheiro. Então, por exemplo, o trecho que eu fazia da casa para a escola dava R$3,80. Se eu pagasse em dinheiro, ficava $5. E se você, por acaso, tem um valor inferior ao que deu no seu trecho, passa o cartão do mesmo jeito e aí você fica com um valor negativado. Quando você carrega de novo, aí eles debitam aquele valor que ficou ali e você vai viajando normal. E se por acaso você esquece de passar também, eles te mandam um e-mail e falam, olha, talvez você tenha esquecido de passar na saída, né? Cuidado para não bloquear o seu cartão. Aí eu ia para a escola de manhã, a aula terminava mais ou menos meio-dia e meia. Nessa escola que eu fui, eu não sei se nas outras também é assim, mas eles todos os dias eles tinham algum tipo de atividade, né? Então quem quisesse ir ficava lá depois do horário da aula e ia um professor acompanhando. Então teve vezes que a gente foi ver vulcão, né? O vulcão desativado que foi no Mount Eden, por exemplo. Teve já de ir na praia, teve boliche, teve pra Sky Tower, que a gente consegue ver Auckland inteira de lá de cima, é uma vista maravilhosa. Então a escola sempre tinha alguma atividade. De quarta-feira eles iam jogar bola, né, pra integrar todo mundo, ou se você não quisesse, você podia sair por conta. Então, às vezes eu saía com a escola, às vezes a gente resolvia ir conhecer algum lugar, andar por ali, ou ir no museu, ir num jardim. Então, ficava a seu critério, né? Tinha bastante opção. Ou saía sozinho, ou saía com a escola. Entendi. Agora, minha outra pergunta é a seguinte. Você comentou, assim, da Austrália e tudo mais, né? Mas tem canguru na Austrália. E, assim, Nova Zelândia e Austrália são dois países muito perto um do outro e praticamente longe de tudo, né? Longe de todos os outros, né?
E assim, tem rivalidade Nova Zelândia e Austrália, tipo Brasil e Argentina, ou eles se incomodam com... Se o neozelandês é chamado de australiano, como é que ele se ofende? Olha, eu acho que não, porque senão eu acho que teria ficado meio evidente lá, né? E até o pessoal comentando. Porque aqui, mesmo que a pessoa não saiba, o brasileiro já dá um jeito de falar que é melhor que a Argentina. Então, mas lá eu não presenciei isso, né? Então, eu acho que não tem incômodo entre eles, não. Porque, sei lá, acho que cada um fica lá na sua, dá tudo certo. Eu não vi nada disso, né? Pode ter, eu não sei também, mas eu não presenciei. Se ela curtisse, eu ia perguntar se ela tá sabendo aí que vão fazer uma série sobre o Senhor dos Anéis. Mas aí, mesmo que eu não goste, a gente assiste série, né? A gente às vezes sabe, mas essa eu não sabia. Quem sabe eu gosto. Essa semana Quem sabe, né? A série me atraia. Essa semana saiu aí a notícia de que vai ter uma série, né? Provavelmente nos mesmos cenários aí, né? Nas mesmas locações aí que você visitou, né? Eu vi a notícia do dia 3/11 que as negociações estão em estágio inicial. Não, saiu a notícia que as negociações estão em estágio inicial agora. E quem que vai produzir? A Amazon Studio junto com a Warner Bros. Television. Mas eu acho que não usaria o mesmo cenário. Porque ia ter que fechar para visitação. Se bem que o valor que eles ganham também para produzir a série acaba suprindo, né? Mas acho que os visitantes indo lá gira mais dinheiro do que produzir uma série lá, né? E fechar e produzir com certeza. a série lá, né? Mas se o cara for inteligente, ele fecha pra poder alugar pra série e depois vai lucrar muito mais além do filme com a série. É verdade. Eu gosto assim, Bruno. Pensar grande. Eu gosto assim, que nem eu pensar grande. Porque, tipo, pode ser que nem a Camila. Assistiu o filme e não curtiu muito, mas aí começa a assistir a série e curte. Aí dá curiosidade, eu quero conhecer o local das gravações. A audiência aumenta, né? E normalmente a série ela é mais rápida do que o filme, né? O pessoal agiliza um pouco. Sim, e na série dá pra explicar melhor, né? O desenrolar de algumas histórias que no filme você fica assim, e aí, o que rolou depois? Porque, pensa, o filme já tem 200 horas de duração. E eles já tiram muita coisa do livro. Na série dá pra explorar um pouco mais, né? Sim, com certeza. Não, então, que a Camila comentou aí, né, visitou lá os cenários do Senhor dos Anéis, né, ao longo do país, né, usaram vários lugares, né, para fazer algumas cenas, e ela falou que as Crônicas de Nárnia foi feita lá também, né, e um outro filme que foi rodado lá foi Avatar. É verdade. Né, então, assim, Nova Zelândia tá praticamente uma Hollywood, né, na Oceania, né. Então acho que essa questão da série, mesmo que eles não usem os mesmos lugares, provavelmente vai ter alguma coisa lá que eles vão usar. Mas vamos ver se vai ser isso mesmo, né? No mercado a gente passa nossas compras. E eu achei isso muito maravilhoso, assim. Eu falei, nossa, que tecnologia maravilhosa. Tem os caixas normais, mas são poucos normalmente, e com a pessoa, né, passando. Mas aí você tem a opção de ir no caixa sozinho. Então você coloca a sua cestinha de um lado, e aí na máquina aparece, você tem a sua própria sacola ou você precisa de uma sacola. Você escolhe a sua opção. Se por acaso você tem a sua sacola, ele pede para você colocar do outro lado do caixa. E aí cada produto que você vai passando, você tem que colocar na sacola para ele poder verificar o peso, né? E aí se você fica segurando, ele aparece a mensagem na máquina: por favor, coloque o produto dentro da sacola. Aí você passa tudo, escolhe a forma de pagamento, se vai ser dinheiro ou cartão. Se for dinheiro,
e, por exemplo, você tem uma nota de $50, a sua compra deu $23, você põe a nota, aí ele reconhece e solta o troco para você, ou você vai lá e paga com o cartão normal, põe na maquininha e pronto, aí você sai feliz, leva a sua sacolinha, economiza um tempo do caixa, né? E aí vai, só felicidade. Bacana. Era na Target, né, Felipe, que tinha uns caixas assim também? É. E hoje já tá até mais evoluído, Bruno. Eu tava vendo que você já pega na entrada do supermercado lá nos Estados Unidos, você já pega tipo uma espécie de um leitor, aí você vai já bipando tudo que você vai levando. Aí vai colocando a sacola bipando, aí na saída só confere, paga e pronto. Evolução. Vamos fazer esse Olha teste só. lá. Já filma pra gente ver depois. Com certeza. Então é isso aí, pessoal, esse foi o nosso episódio aí com a Camila, falando um pouquinho sobre esse lugar tão longe aqui do Brasil, mas vocês puderam conferir, vimos aqui como é que é, o que tem lá pra fazer, algumas coisas, ela que já estudou lá um pouco, e além disso descobrimos que o dólar lá é mais barato do que nos Estados Unidos. Olha só uma dica aí, em vez de você que tá pensando em ir pros Estados Unidos, vai lá conferir Nova Zelândia, conhecer um lugar diferente, né, do tradicional. É uma boa dica para vocês. Além disso, falamos também um pouquinho aqui sobre os cenários onde foram filmados aí Senhor dos Anéis e Hobbit, né? Além do mais, que nem o Henrique falou, está se tornando uma Hollywood, né, Nova Zelândia. Então, ouvintes, espero que vocês tenham gostado desse episódio aí. Obrigado pelo seu download até agora. Queria aqui deixar meus agradecimentos. Camila, se despeça aí um pouquinho dos nossos ouvintes. Obrigado aí por ter participado do nosso episódio. Ai, obrigada, gente. Foi muito bacana. Eu espero ter ajudado pelo menos um pouquinho. Tem muita coisa que dá pra falar, só que como acaba sendo mais corrido, tem coisa que passa, mas vale a pena o pessoal pesquisar e ir pra lá. E como você falou, o dólar é mais barato, então vale mais a pena ainda. Obrigada. E você tem algum tipo de site, alguma coisa assim? Ah, se alguém quiser, pode adicionar no Facebook Camila Batista. E só isso mesmo. Camila, obrigado aí por ter aceitado o nosso convite. E uma dica boa pra você: assista o Hobbit e depois o Senhor dos Anéis. Eu vou assistir, mas antes eu vou fazer a minha listinha, tá? De Tranquilo. Muamba pra vocês trazerem pra mim. Fechou. Beleza. Obrigado, Camila, pelo convite. Por depois de 40 episódios do Like Tour, a gente inaugurando aqui um novo continente, que é a Oceania. Aí se falar da Austrália, fecha, né? A Oceania, já falamos de tudo sobre ela. Mas obrigado por ter aceito nosso convite, ter compartilhado a sua experiência lá na Nova Zelândia conosco. Obrigado. Obrigada. Então é isso aí, caros ouvintes. Obrigado aí mais uma vez pelo download, por ter nos acompanhado até aqui. Ô Bruno, diga aí como é que nossos ouvintes que tiver alguma dúvida aí, e também para convidar eles aqui para nos acompanhar na nossa viagem que nós vamos fazer agora no final de novembro de 2017 lá para Black Friday nos Estados Unidos. Vamos trazer algumas dicas lá de como é que funciona a Black Friday, além de mostrar um pouquinho também como é que vai ser a nossa viagem. Fala aí quais são as nossas redes sociais que ele pode acompanhar a gente. Pode nos acompanhar no Instagram, Twitter, Facebook, no @LikeTourBR e nossos vídeos no YouTube, @LikeTourBR. E lembrando que as lives serão feitas no Facebook. É isso aí. Então você que tiver aí a curiosidade de saber como é que funciona a Black Friday lá dos Estados Unidos, ver também como é que foi a parte de planejamento. Nossa viagem já estamos planejando há mais de um ano aí, ó. Quiser algumas dicas onde a gente vai passar, ó, acompanha a gente aí nas redes sociais que o Bruno falou. Henrique, ou então se nossos ouvintes quiserem mandar um recado aí, crítica, sugestão, como é que faz? contato@liketour.com.br. Mande seu e-mail, sugestão de pauta, críticas e etc. Se você tiver alguma dúvida sobre esse episódio também, você pode ficar à vontade de mandar um comentáriozinho lá no post desse episódio, lá em liketour.com.br.
Ficou alguma dúvida? Mande recado pra gente. Os ouvintes devem estar perguntando assim: cadê o X? Eu vou explicar. Cadê o X? O elevador do prédio que ele mora quebrou. Ele subiu do térreo pro primeiro andar, acabou o fôlego. Aí tá com balão de oxigênio. Eu tenho outra versão, ô Bruno. Que mês que é hoje? Que mês estamos? Mês 11. Novembro. Novembro o quê? Ah, novembro azul. Novembro. Toma aí. Deve ter feito algum tipo de exame aí, não tá conseguindo sair, nem fazer uma gravação com a gente, né? Ou saiu com o médico. Ai, dá licença, desculpa, gente, interromper aqui o programa rapidinho. Vou aproveitar que o Ed tá ali dentro da sala pra comunicar que ele teve que sair mais cedo do episódio, porque ele veio comigo fazer o exame. Sim, Novembro Azul. Vamos lá, não se reprimam, queridos. Toque. É importante pra gente não morrer com... Bom, vocês estão ligados, não é? Como o Ed tá ali preso na sala fazendo um exame com o doutor. Abraço pra todos do LighterCast. É isso Henrique, aí. qual a sua teoria, Henrique? O Henrique é mais conservador. Eu não sei, gente. Eu não sei. Eu não sei. Não sei. Tá bom. Então, pra finalizar aí, nós estamos aí nos principais agregadores aí de podcast. Nosso podcast ele sai quinzenalmente, uma quarta-feira sim, uma outra não. E uma semana depois no YouTube, né, Bruno? Quando lembro. Não se esqueça também de nos ajudar aí avaliando aí nosso podcast com 5 estrelinhas lá na iTunes. Vai ajudar bastante a gente a melhorar nosso ranqueamento lá na categoria de turismo em podcast, né? E também interage lá com a gente nas redes sociais da LighterBR, né? Deixando também seu comentário aí, falando o que você achou do episódio, né? Então é isso aí. Muito obrigado, valeu, fui!